Boa noite a todos. Essa é a apresentação que eu fiz no evento Pint of Science aqui de Piracicaba. Que eu fiz não, na verdade eu vou fazer hoje à noite, né? Porque hoje é 14 de maio, às 16h21. Essa palestra será às 7h30. Mas eu resolvi gravar ela primeiro aqui no YouTube. Quem não participou do evento em si poderá acompanhar essa palestra. A ideia desse Pint of Science de segunda-feira é mostrar outros usos da energia nuclear, além dos usos que são feitos na medicina, que é com certeza mais conhecido, ou armamentos nucleares também, que voltaram à tona com essa crise entre Coreia do Norte, Irã, Israel, etc, etc. O título que eu dei para a palestra de hoje é Os isótopos não mentem jamais. E espero que até o final da palestra eu consiga convencer vocês que isso é verdade. Mas antes de falarmos sobre isótopos propriamente dito, vamos falar sobre concentração de oxigênio na atmosfera. Essa primeira fase, essa primeira parte da palestra não tem nada a ver com isótopo, mas ela é importante para contextualizar a forma com que nós utilizamos isótopos estáveis hoje em dia, atualmente. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a concentração de CO2 atmosférica, a escala é logaritma por cento, então 100% seria a concentração de oxigênio que eu tenho na atmosfera moderna. E aqui eu tenho a idade da Terra em bilhões de anos. Então aqui eu tenho um Deus de Michelangelo da Capela Sistina, mostrando com uma alegoria que a Terra foi criada há 4 bilhões de anos atrás. Mas somente há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás é que essa bactériazinha aqui, chamada cianobactéria, começou a fazer o processo que nós conhecemos como fotossíntese. E a concentração de oxigênio na atmosfera começou a se elevar e chegou a mais ou menos 1,5% da concentração atual e ficou assim até cerca de 1 bilhão de anos atrás, quando houve uma segunda elevação e ela começou a se estabilizar no patamar que se encontra hoje de 21%. E por que é importante, né? O que esse gráfico mostra? O que ele significa? Bom, a primeira coisa, ele significa que por quase metade da existência da Terra nós vivemos sem oxigênio. Isso significa dizer que por um longo período nós tivemos somente indivíduos unicelulares, procariotas, que são aqueles que não têm núcleo celular, e eucariotas, que são aqueles que têm um núcleo celular. Só o oxigênio e a energia que eu posso utilizar através do oxigênio é que deram condições para que eu formasse indivíduos mais complexos, eucariotas e pluricelulares e com diferenciação celular. Isso fez possível que a vida existisse, as várias formas de vida existissem como nós as vemos hoje. E aqui eu acho que tem um belo exemplo desse trabalho tirado do Michael, de 2017, que mostra a evolução de organismos unicelulares a grupos de organismos que vão ficando cada vez mais complexos, até o momento que passa aqui você pode ver um organismo que é multicelular e com diferenciação celular. Então, isso, com o oxigênio, nós conseguimos essa evolução. Nós tivemos energia suficiente para que nós saíssemos de células unicelulares isoladas, formando colônias, chegando até organismos com diferenciação celular e até com células reprodutivas. Vejam também que houve um aumento de tamanho, conforme eu vou deixando o organismo mais complexo, ele vai aumentando de tamanho, e com isso nós conseguimos chegar até a vida que nós conhecemos hoje. Então aqui nessa escala da vida, 3,5 bilhões de anos atrás até hoje, nós vemos aqui a cianobactéria
a escala do tempo, quando as cianobactérias começaram a produzir, evoluíram para fazer fotossíntese e começaram a injetar O2 na atmosfera, até o surgimento, até quando as plantas dominaram o ambiente terrestre, e depois das plantas vieram os outros animais que foram se tornando cada vez mais complexos até chegar ao Homo habilis aqui 2 milhões de anos atrás, e acho que nós nem cabemos aqui nessa escala de tempo, porque nós somos um dos mais novos habitantes desse planeta. Então, essa escala daqui para cá só demonstra que com a cianobactéria, fotossíntese, oxigênio, nós conseguimos construir organismos mais complexos, chegando até o Homo sapiens. Como eu disse, o processo químico que tornou possível foi a fotossíntese, em que a cianobactéria, através de evolução e troca de genes, ela conseguiu, utilizando a energia solar, combinar CO2 com hidrogênio, formando um tecido, uma matéria orgânica. Essa é uma molécula orgânica, é um exemplo de uma representação simplificada de uma molécula orgânica, e liberando o oxigênio para a atmosfera. Então, a fotossíntese nada mais é que a conversão do CO2 atmosférico, utilizando a energia no Sol, para uma molécula orgânica que eu representei como brócolis, porque eu gosto de brócolis. Quando o mundo começou a ter uma quantidade de matéria orgânica razoável formada a partir da fotossíntese, eu consegui aumentar mais ainda a complexidade dos meus elementos, principalmente porque os organismos começaram a quebrar esse carboidrato que estava disponível através do processo de respiração, formando assim uma cadeia trófica. Então o porquinho comeu o carboidrato, o porquinho foi transformado em salame, que por sua vez alimentou o Darth Vader. Provavelmente ele deve gostar de salame, ele comeu esse salame e então a energia solar é a principal fonte de energia. Nós, todos os habitantes da Terra, todos os seres vivos, dependemos da energia solar, que faz o brócolis, o porquinho come o brócolis, o porquinho vira salame e o Darth Vader come o salame. Essa cadeia é possível por causa dessa reação, em que o carboidrato utiliza oxigênio, na equação de respiração, o oxigênio oxida esse carboidrato, que passa então a CO2 mais água mais energia. Essa energia é utilizada pelo Darth Vader para dar espadada de luz no rapaz do bem lá, que eu esqueci o nome agora. Só que a fotossíntese ela evoluiu dessa forma, com uma fotossíntese chamada C3. Mas existe também um outro tipo de fotossíntese que surgiu mais tarde na história do planeta, que se chama fotossíntese C4. A principal diferença entre essas duas plantas, esses dois tipos de planta que fazem fotossíntese, é que a C3, a fotossíntese é feita nessa região, e não aqui na bainha, ó, que não tem clorofila nenhuma, a bainha não está verde, está marronzinha, representando que não tem clorofila. Já na C4, a fotossíntese é feita aqui, ó, na bainha. E dessa forma ela é protegida. Então, como eu estava dizendo, na C4 a fotossíntese se faz aqui também na bainha. E essa bainha é mais protegida pelas células do mesófilos contra perdas de água. E mesmo que haja perda de água, como o xilema e o floema está aqui, a reposição de água nessas células é muito rápida. Aqui, ó, se você for repor água até chegar aqui, demora mais um tempo. Então, as plantas que fazem fotossíntese C4 têm uma resistência muito maior à perda de água. E aí, consequentemente, essas plantas dominaram os ambientes tropicais, onde as temperaturas são mais altas e as perdas de água são maiores. Então, a fotossíntese foi responsável
pela vida como ela existe hoje no nosso planeta, e nós temos dois tipos de fotossíntese, a fotossíntese C3 e a fotossíntese C4. Existem mais ou menos 260 mil espécies de plantas C3 e elas são todas as árvores, as frutas, todos os legumes, cereais, arroz, trigo, cevada, leguminosas como feijão e soja. As plantas C4 nós temos um número menor de espécies, cerca de 7.500 espécies, mas nós temos três tipos de plantas que são muito importantes para as cadeias alimentares, tanto dos seres humanos como dos animais, que é a cana-de-açúcar, as gramíneas tropicais que servem de capim com uma forragem para os animais, principalmente para o gado aqui no Brasil, e o milho, que é o único cereal C4. Os outros, arroz, trigo e cevada, são cereais C3. Passando aqui para o slide seguinte, eu vou usar essa claquete para dizer que agora eu vou mudar o assunto. Eu expliquei para vocês o surgimento da fotossíntese, a importância da fotossíntese. Expliquei que tem dois tipos de fotossíntese, C3 e C4, que a maioria das plantas são C3, a minoria são C4, mas nós temos três tipos de plantas C4 que são muito importantes: cana-de-açúcar, milho e as forrageiras que servem para o gado. Agora eu vou passar a falar um pouquinho sobre átomo. Eu sei, é chato, vocês quase estão já parando de ver minha apresentação porque eu mostrei um átomo, mas segura um pouquinho que vai ser rapidinho. Só para dizer que o átomo é formado no núcleo por prótons e nêutrons, e aqui na órbita por elétrons. Uma das características do átomo é que o número de prótons no núcleo atômico é a digital do átomo. Então, o número de prótons no núcleo atômico identifica sempre o átomo. Assim, se a gente pegar um átomo de carbono, ele sempre vai ter 6 prótons, e no caso do carbono 12, que é o chamado carbono 12, ele vai ter 6 nêutrons. Ele chama carbono 12 porque 6 mais 6, 12. Aqui temos o carbono 13, que tem 6 prótons, se não tivesse 6 prótons não seria carbono, e 7 nêutrons. Se vocês somarem 7 com 6 dá 13, por isso que esse é o carbono 13. Finalmente, esse é o carbono 14, que tem novamente 6 prótons, porque se não tivesse 6 prótons não seria carbono, mas tem 8 nêutrons, 8 e 6, 14, esse é o carbono 14. A diferença desses dois isótopos para esse é que o carbono 14 é radioativo. E o PCenda, na próxima apresentação aqui do Pint of Science, vai mostrar para vocês os usos do carbono 14. Eu vou me ater a esses dois isótopos estáveis aqui do carbono, o 12 e o 13. O que acontece é que o carbono, uma enzima do meu corpo, por exemplo, do seu corpo, ela não consegue distinguir quimicamente o que é carbono 12 e carbono 13. Ela pega o que tiver na frente dela. Mas acontece que como o carbono 12, 13 é um pouquinho mais pesado, tem um nêutron a mais que o carbono 12, se houver uma reação ou uma corrida, o carbono 13 tende a ficar para trás e o carbono 12, que é mais magrinho, mais ligeiro um pouco, ele tende a ir para frente. Eu tentei mostrar, vou tentar mostrar essa discriminação isotópica, pintando aqui o carbono 13 de verde, né? Fiz ele um pouquinho maior para dizer que ele é um pouquinho mais gordinho, e a bolinha vermelha é o carbono 12, que é um pouquinho mais magrinho. Então agora eu vou começar a corrida. Conforme vai correndo, o que vai acontecendo? O carbono 13 vai ficando para trás, e o carbono 12 vai para frente. E se isso aqui fosse uma reação, a relação entre os números de átomo de carbono 12 e 13 no começo da corrida vai ser diferente do que no final da corrida. A essa diferença eu dou o nome de discriminação isotópica. Se vocês quiserem, a relação inicial do número de bolinha verde e do número de bolinhas vermelhas vai ser diferente da relação final entre o número de bolinhas verdes ou de bolinhas vermelhas. Se vocês não querem uma aula Vila Sésamo, uma aula mais séria, a relação inicial do número, a relação inicial
do número de carbonos 13 sobre o número de carbono 12 vai ser diferente da relação final entre o número de carbono 13 e o número de carbono 12, simplesmente porque o carbono 13 é um pouquinho mais lento que o carbono 12. Muito bem, se a gente, em vez de pensar só numa corrida, nós podemos pensar num processo. Esse processo que eu quero mostrar para vocês agora é a fotossíntese. Agora eu vou ligar essa parte da aula com a parte lá do começo da fotossíntese. Lembram que tinham dois tipos de fotossíntese, C3 e C4? Então, para os isótopos, a fotossíntese C3 seria como se fosse um autódromo mais complicado, tem mais curvas, é mais comprido. E o C4 é um autódromo com menos curva, menor, mais ágil. Então, os carbonos 13 aqui na foto, na corrida da planta C3, tendem a ficar um pouquinho mais para trás que o carbono 12, se for comparar com as plantas C4. Então, a relação final de carbono 13 e carbono 12 na planta C3 é diferente da relação final entre carbono 13 e carbono 12 numa planta C4. Isso significa dizer que a composição isotópica de uma planta de carbono, que faz o ciclo fotossintético C3, será diferente de uma planta que segue será diferente da composição isotópica de uma planta que segue o ciclo fotossintético C4. Lidar com fração, número de carbono 13 sobre número de átomos de carbono 12, é muito chato, né? Eu botei um monte de fração aqui para vocês verem como é realmente não é agradável trabalhar com fração. Então, para não se trabalhar com uma fração, com uma relação, foi inventada esse nome aqui, ó, delta C13. Esse R é o número de carbono 13, número de átomos de carbono 13 sobre número de átomos de carbono 12. Esse AM é a amostra, isso aqui é o padrão. O padrão é essa rochinha, é esse fóssil aqui, que chama Belimentella, que foi encontrado numa formação que chama PD, na Carolina do Norte. Então, eu fiz foi feita essa fórmula em que o R da amostra dividido pelo padrão menos 1 vezes 1000. Então, agora eu não passo mais a trabalhar com uma fração, eu passo a trabalhar com esse valor ΔC13. Como o R da amostra é menor que o R do padrão para tecidos biológicos, esse ΔC13 vai ser negativo no caso do ΔC13. Então isso não é isótopo, é só aritmética, né? O numerador menor que o denominador dá um número menor que 1, esse número menor que 1 subtraindo da unidade dá um número negativo. E em vez de multiplicar por 100, eu multiplico por 1000. Então, em vez de ficar por cento, fica por 1000. Mortalidade infantil também, por exemplo, é expressa por 1000. Né? A mortalidade infantil do Brasil, acho que hoje em dia é 32 por 1000, ou 32 mortes por 1000 recém-nascidos. Então não se assuste nem com por 1000, nem com o número negativo de ΔC13. E só lembre que esse ΔC13 é para não ficar trabalhando com fração, que não é algo muito agradável. Bom, então, as plantas C3, que são essas daqui que eu já mostrei para vocês, tem um ΔC13 mais ou menos menos 28 por 1000. Isso varia um pouco, de menos 32 a menos 24, mas é muito diferente do ΔC13 das plantas C4, que é menos 12 por 1000. Essa diferença se dá, lembre dos circuitos, um mais complicado e outro mais simples. A diferença isotópica se dá por fracionamento, que é um pouco diferente no ciclo das plantas C3 e no ciclo das plantas C4. Então eu tenho duas composições isotópicas bem distintas aqui, das plantas C3 e das plantas C4. Essa diferença entre as plantas C3 e as plantas C4 me permite que eu trace a alimentação, que eu saiba o que, por exemplo, esses senhores aqui comeram em épocas passadas. Eu analiso ou o esmalte do dente desses senhores ou o colágeno do osso desses senhores e eu tenho a proporção C3, C4 que esses senhores se alimentavam em diferentes épocas. Então, o estudo paleológico ganhou muito
com essa ferramenta, com a composição isotópica, porque eu pude dizer se eles comem C3 ou C4. E tem esse trabalho que mostra que essas são amostras de colágenos de ossos coletados na América do Norte, desde 500 a.C., aqui quando Roma se tornou a República Romana, aqui o nascimento de Cristo, até a chegada de Colombo. Então vocês podem ver que não tinha praticamente milho lá, C4 na alimentação desses indivíduos que foram coletados. A partir de uma certa época, mais ou menos 1000 depois de Cristo, o milho foi a agricultura começou a se formar de uma maneira mais, começou a ser utilizada de uma maneira mais contundente na Europa, na América do Norte, e nós vemos aqui que as ossadas que foram deixadas e foram encontradas já tem uma proporção quase que dominante de milho. Então isso mostra de uma maneira assim, para mim, belíssima, como os norte-americanos, os primeiros índios norte-americanos passaram de uma alimentação C3 para uma alimentação C4. E hoje em dia as plantas C4, milho, cana e pasto estão em todos os lugares, né? Aqui é uma foto de satélite com falsa cor. Verde seriam as florestas e vermelho seriam as plantas C4 cultivadas, e em branco seriam zonas que as plantas C4 são mais naturais. Então aqui nós temos as pastagens dos pampas, aqui temos cana, temos pasto, aqui no Caribe temos milho, na América do Norte milho, e aqui o cinturão, o Corn Belt americano, dominado por milho, né? Então as plantas C4, de uma certa forma, elas, apesar de terem um número muito menor de espécies, elas têm uma expressão muito grande hoje no globo terrestre. E, de uma certa forma, elas invadiram as cadeias alimentares modernas, né? Então, o açúcar hoje está presente numa série de alimentos intensamente utilizado por nós. O milho também, porque o milho não é só o milho, né? O milho alimenta a galinha e alimenta porco, juntamente com a soja. Então, tudo que é derivado do porco, todo alimento que é derivado do porco, ou todo alimento que é derivado da galinha, vai levar a assinatura de uma C4, vai levar a composição isotópica do milho. Se você pensar num capim, o gado vai se alimentar de capim, e qualquer produto derivado, seja carne, seja leite, queijo, iogurte, sorvete, vai ter a marca, aí como é que é? Fingerprint? Nossa, esqueci. Vai ter a marca, a impressão digital de uma C4, nesse caso um capim, né? Provavelmente uma braquiária, que é o gênero mais plantado aqui no Brasil. E eu agora vou começar então a demonstrar nessa minha palestra como que a gente pode usar o delta C13 para estudar alguns alimentos que a gente acha que não tem C4, e nós vamos mostrar que eles têm C4. O primeiro deles é a cerveja. A cerveja, teoricamente, tem que ser feita com cevada, que é uma C3, é uma gramínea, mas não é uma gramínea C4, é uma gramínea C3, ela é uma gramínea de clima temperado. Teoricamente, a cerveja tem que ser as melhores, as cervejas, não vou dizer as melhores, mas a cerveja foi concebida para ser feita de cevada, água e lúpulo. Mas a gente pode usar milho também. E aqui no Brasil, a legislação permite que eu até use 45% de milho na minha cerveja. Então eu vou ter 45% de milho com uma mistura de 45% de milho com uma composição menos 12 e 55% de cevada com uma combinação menos 28. Aí nós analisamos cerca de 95 amostras de cerveja e nós vimos que cerca de 40% dessas cervejas que nós analisamos, realmente elas cumprem a lei, e elas têm em torno de
55% de cevada e 45% de milho. Por outro lado, tem um monte de cerveja aqui no Brasil que põe muito mais de 55% de cevada na cerveja. Quer dizer, tem cerveja que é basicamente feita de milho, ou se ela não é feita basicamente de milho, ela tem um teor de açúcar tão alto que leva o valor de delta C13 aqui, quase o valor típico de uma gramínea, né? Então aqui eu tenho uma cervejinha Contente, mostrando que ela é feita, ela está dentro da lei, que ela é produzida com 55% de cevada, que a lei brasileira permite, e 45% de milho. Vale dizer que nós analisamos, depois desse trabalho, várias outras cervejas que são feitas nessas destilarias pequenas, né, que chamam cervejas gourmet, e elas são feitas de cevada pura. Então o milho é utilizado por essas grandes cervejarias para realmente baratear o custo da sua cerveja, né? Deixa eu só explicar melhor como é esse gráfico, né? Aqui é o número de amostras que nós analisamos 95 amostras de cerveja, e aqui nós exprimimos esse resultado em termos de porcentagem. Então, por exemplo, 30% das cervejas tiveram um valor menor que menos 25 por mil. 40% tiveram um valor menor do que 21 por mil. Menos 21 por mil é um limite. Se você tem uma cerveja com delta C13 de menos 21 por mil, significa que você usou 45% de milho e 55% de cevada, ou seja, ela está dentro da lei. Obviamente, as cervejas que são feitas com cevada pura, sem fazer propaganda para a cevada pura aqui de Piracicaba, elas têm um delta C13 aqui de menos 25 por mil, menos 26, menos 28 por mil. Inclusive, esses tipos de estudo dão muito ibope, né? E depois que esse estudo nosso foi publicado, eu achei essa camiseta que foi feita nos Estados Unidos, que está dizendo que eu gosto de milho na minha comida e não na minha cerveja. Outro exemplo aqui é o vinho, né? O vinho é feito de uva, como todos nós sabemos. Mas a legislação brasileira permite que eu adicione açúcar para aumentar em 3% o teor alcoólico do meu vinho, né? Ou 3% ou 3 graus Gay-Lussac. Então, de novo, eu estou misturando alguma coisa, menos 28, que é a uva, com menos 12. Se eu fizer uma conta, o vinho geralmente tem 12% de álcool. Se eu fizer 9% de álcool vezes menos 28 por mil, fazer uma média ponderada, e 3% de álcool vezes menos 12 por mil, o valor isotópico que tem que resultar é mais ou menos menos 23 por mil. Então, vinhos, que nem isso aqui é a mesma coisa que a cerveja. Vinho que tem um delta C13 menor que menos 23 por mil, são vinhos que estão elaborados dentro da legislação brasileira, por mais estranha que ela seja. E vinhos que têm um valor isotópico maior que menos 22 por mil, são vinhos que adicionam uma quantidade de açúcar muito maior que permitida pela legislação. Nesse caso, nós analisamos 291 amostras de vinho, que aqui corresponde a 100%. Então, vocês podem ver que mais ou menos 50% das amostras de vinho andam dentro da lei e 50% andam fora da lei. Esses vinhos aqui são aqueles vinhos mais vinhos nacionais, todos aqui são vinhos nacionais, mas que cobram um preço maior, porque eles diminuem a quantidade de uva que é colhida, eles fazem um desbaste, a uva concentra mais açúcar, concentra mais álcool, eu não preciso adicionar açúcar para obter 3% a mais de álcool vindo da fermentação de açúcar de cana. Bom, agora que está na moda, né, esse trabalho que a gente fez com shoyu. Shoyu é milenarmente feito com soja, molho de soja. No Japão ele leva 50% de soja, 50% de trigo. Na China ele é feito só com soja. E para variar, a legislação brasileira é frouxa, não define absolutamente nada. Então, existe a tendência no Brasil de usar milho no shoyu, por incrível que pareça. Então, mais uma vez, nós estamos misturando a soja, uma planta C3 menos 28 por mil, com o milho menos 12 por mil. E nós analisamos 70 amostras de shoyus fabricadas aqui no Brasil e, para nossa surpresa, a grande maioria aqui significaria 50%, menos 20 significaria 50% de C3.
a grande maioria das amostras de shoyu tem muito mais que 50% de milho e, consequentemente, menos de 50% de soja. Então, a maioria do molho de soja no Brasil é feito com milho. E como eu disse lá numa entrevista da IPTV, isso no mínimo é inusitado. Motivos para isso, novamente, é o preço, né? Aqui em Pontilhado é o preço do milho desde 2007 até 2017 e aqui em linha contínua é o preço da soja, isso é em dólar por tonelada. Então, o preço do milho é quase metade do preço da soja. Então, os fabricantes de shoyu no Brasil tendem a colocar um preço maior na soja, tendem a colocar uma quantidade maior de milho do que soja por causa desse preço absurdo, esse preço maior da soja. Finalmente, para terminar essa palestra, eu vou dar tudo que está agora em andamento, que nós já fizemos várias análises, mas não está terminado ainda, é a ração de cachorro, porque ninguém sabe o que tem dentro da ração de cachorro, essa é a verdade. A propaganda diz que tem carne de vaca, carne de boi, mas pode também ter osso de boi, pode ter carne de frango, pode ter osso de frango. É lógico que eu não consigo distinguir o que é carne e o que é osso, mas eu consigo distinguir o que é carne e o que é um cereal. E aqui eu tenho, de novo, soja, que é um cereal C3, arroz, que é um C3, trigo C3 e o milho, que é o cereal C4. Então eu consigo distinguir, utilizando dois isótopos, delta C3 e delta N15, o que é vegetal, o que é animal, e também consigo discernir entre carne de boi e carne de frango. Então aqui está esse é um outro isótopo que a gente usa, delta N15. Quanto maior o valor delta N15, mais carne, mais proteína animal eu vou ter no alimento. Então está aqui a composição isotópica da carne de boi, aqui do milho, aqui da carne de frango, e aqui eu juntei arroz, soja e trigo. Então vocês podem ver, e aqui cada pontinho desse é uma amostra de ração feita aqui no Brasil, né? Eu acho que aqui tem 70, não lembro, acho que 59 amostras de ração. Vocês podem ver por aqui, ó, que se tivesse carne de boi ou osso de boi, a maioria das amostras estariam aqui perto. Então a maioria das amostras estão aqui, ó, entre carne de frango e milho. Hoje em dia nós temos uns modelos que usam uma matemática, uns cálculos matemáticos, um tipo de matemática chamada bayesiana, que a gente consegue calcular a proporção de cada um desses elementos na ração. De novo, eu não consigo dizer se é osso, ou se é carne, ou se é frango, ou farinha de víscera, ou farinha de osso. Mas geralmente no rótulo tem o que é, mas não diz a proporção. Então, juntando esse gráfico com o que a gente tem no rótulo, a gente consegue ter uma boa ideia do que tem na ração. Então, esses gráficos, de novo, aqui é um pouquinho diferente, são as proporções. Aqui são as rações, eu analisei na verdade 61 rações, não 70 rações. E aqui a proporção, então proporção de milho nas rações. Ó. Então, vocês podem ver que a maioria das rações no Brasil tem uma proporção de milho elevada e tem uma proporção de bife muito pouco elevada. No máximo tem 20% de bife, seja como carne, seja como farinha de carne, seja como farinha de carne e osso. Quando eu tenho menos frango, eu aumento a carne, mas eu aumento principalmente o milho. Então eu troco uma proteína animal por uma proteína vegetal, nesse caso o milho. E quando eu tenho pouco frango e pouco milho, eu aumento o cereal C3, que eu acredito que aqui seja mais soja, porque soja é mais barato que arroz e que trigo. Então, como vocês podem ver, nós ainda estamos refinando esse estudo, nós vamos... Próximo estudo dá nome aos bois, aqui não estamos dando nome às rações, mas vocês podem ver que carne de boi nas rações tem muito pouco. O interessante é que tem rações que tem a foto bonita de um bifão e o consumidor é atraído por essa foto que tem esse pedaço de bife e acha que está dando para o seu cachorro um belo pedaço de carne. Não está nada, porque a lei aqui, de novo, é tão permissível que numa ração canina ou para gato, você precisa simplesmente, você pode colocar a foto
de um pedaço de bife, mas você não precisa ter nenhum bife, nem farinha de osso, nem farinha de carne. Basta que você tenha algum aromatizante que dê gosto de carne para o seu cachorro achar que ele está comendo carne e você achar que está comprando carne, mas você não está comprando carne. Provavelmente você está comprando frango ou milho. E eu queria terminar essa palestra com essa foto do Gandhi Marcello Mastroianni, num filme belíssimo chamado Stanno Tutti Bene, que ele vai visitar os 4 filhos, que ele é um siciliano, ele vai visitar os 4 filhos que moram no norte da Europa, e ele tem várias decepções com os filhos, mas tem uma frase que ele repete muito no filme, que é de uma maneira satírica, de uma maneira irônica: Il vino si fa anche con le uve. E aqui no Brasil a gente percebeu que o vinho não se faz só com a uva, se faz também com açúcar. Mas Marcello Mastroianni, que conhecia o Brasil, se ele viesse aqui nos dias de hoje, ele também poderia falar: La birra si fa anche con l'orzo. L'orzo é cevada, l'orzo é cevada em italiano, porque aqui no Brasil nós temos a cerveja feita com milho. Mas ele poderia dizer também: La salsa di soia si fa anche con la soia, o que significa que o molho de soja também pode ser feito com soja aqui no Brasil. Sempre de uma forma irônica são essas frases. E finalmente, il cibo per cane si fa anche con carne qui in Brasil. É isso. Com essa bela foto do Marcello Mastroianni, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como falam minhas alunas, vão lá no Facebook, no YouTube, dê like, a mãozinha lá do positivo, fala que eu sou maior, o mais legal, o mais bacana, o mais bonito. Um abraço a todos, até a próxima.